paz do Senhor a todos. Estou aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, mais uma vez junto com você, mergulhar nas Escrituras. Hoje estou aqui, como sempre, para junto com você aprender um pouco mais da palavra, aprender um pouco mais que as Escrituras têm a nos dizer. Hoje eu estou aqui para falar de algo que também mexe com muita gente, mexe com o intelecto e a criatividade de muitas pessoas, se é correto ou se não é correto. Eu vim aqui hoje para falar de algo muito interessante, que vai dizer a respeito de o que a Bíblia diz a respeito de Maria, mãe de Jesus. Está começando o Aprendendo com a Bíblia. Meu irmão, eu sei que você gosta de mergulhar na palavra, gosta de estudar a palavra, gosta de entender a Escritura. Então, o que a Bíblia diz sobre Maria, mãe de Jesus? O primeiro relato da Bíblia sobre Maria está no Novo Testamento, em Mateus e também em Lucas. Tem algumas passagens antes que relatam sobre a vinda de Jesus, e fala até mesmo que ele ia vir sobre uma virgem, mas não relata o nome Maria. Ele nem tampouco explica quem seria a mulher que ia conceber e ia dar luz ao nosso Salvador. Então aqui em Mateus capítulo 1 e Lucas também capítulo 1 é que relata de iniciativa o primeiro relato bíblico sobre o nome Maria. Vem olhar comigo? Vamos mergulhar? Vem para a palavra. Primeiro, Mateus capítulo 1, versículo de número 18 até o versículo de número 25. Vamos ler junto? Vamos aí. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Agora vamos lá para Lucas. Isso aí, Lucas, 1 Lucas, capítulo 1 de Lucas, versículo de número 26 até o 35, que vai dizer assim: e no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Viu aí? Esses são os primeiros relatos sobre Maria. Em Mateus e em Lucas estão ali iniciando o nascimento de Jesus, relatando como o Senhor veio, como o Senhor surgiu neste mundo, e foi através de Maria. Então aqui é o início de tudo. É o início que a Bíblia começa a relatar a respeito de Maria, mãe de Jesus. Mas eu acredito e tenho certeza que você não se contenta somente com esses 2 versículos. Você quer aprofundar mais. E isso é bom, isso é maravilhoso. E é por isso que estamos aqui, para mergulhar mais um pouquinho, para entender um pouco mais a palavra do Senhor. Mas vamos ver em João, depois de Lucas aqui, João capítulo de número 2, João capítulo 2, versículo 2 ao 5. João 2, versículo 2 ao 5. Vamos ver o que a Bíblia vai nos dizer. Vem conosco. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bordas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Esse versículo é muito conhecido. Eu acredito que você já ouviu ou até mesmo já meditou nessa palavra. Por que eu trouxe ela e por que eu estou mostrando aqui? Porque aqui também está relatando sobre Maria, sobre a mãe de Jesus. E o que nos chama a atenção aqui é que ela faz um pedido ao filho. Aqui, no versículo de número 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Neste momento aqui, Maria está intercedendo, pedindo pelo noivo ou pela noiva, pelo casal, porque aqui é uma festa de casamento, como você mesmo já deve ter ouvido falar dessa passagem. E Maria aqui, ela se coloca no lugar do noivo, ela se coloca no lugar da noiva, ela intercede por esse casal e ela roga ao seu filho, avisando a ele que não tem vinho. Mas o interessante é que no versículo de número 4, olha o que Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aqui é que começa. Aqui é que as coisas começam a se entrestar, se encurralar, a travar algumas coisas, ou até mesmo algumas crentices do povo. Porque o povo acredita em muitas coisas. O povo coloca muitas coisas na cabeça. E o povo muitas vezes aceita aquilo que é errado, mas não quer ouvir aquilo que é certo. E aqui Jesus, ele diz não à sua mãe. Ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então aqui Jesus diz claro que Maria não conseguiu mudar aquilo que Jesus queria fazer naquele momento. Ela não conseguiu interceder por esse casal. Ela não conseguiu fazer com que o filho obedecesse a sua vontade. Ele mesmo falou: ainda não é chegada a minha hora, que tenho eu contigo. Mas não vamos ficar somente neste versículo. Vamos voltar para Lucas. Lucas capítulo de número 11.
versículo 27 e 28. Abriu? Achou? Então vamos meditar. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peixes e os peitos em que mamastes. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Agora estreitou. Agora a palavra apertou com gosto. Você entendeu o que esse versículo quer dizer? Você observou o que você acabou de ler comigo? Aqui, Jesus, ali no meio, de uma multidão, no meio do povo, uma mulher se levanta em meio à multidão, como diz aqui no versículo de número 27. Levantando a voz, ele diz: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes. Essa mulher aqui estava exaltando Maria, a mãe de Jesus. Ela estava dizendo, melhor, que bem-aventurada o ventre dessa mulher e bem-aventurado os seus seios, aonde Jesus mamou, e o ventre de onde ele veio. Mas Jesus, ele não gostou de Maria ser exaltada. Ele não gostou de Maria ser neste momento aqui ser glorificada ou ser honrada perante o povo, porque ela foi simplesmente agraciada por ser a mãe do Pai. E ele diz no meio da multidão e respondendo àquela mulher: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Isso é Lucas capítulo 11, versículo de número 28. Ele diz: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus cortou aquela mulher. Jesus, ele não gostou de aquela mulher estar exaltando a sua mãe, está colocando Maria lá de cima, está tirando Maria da sua posição, está colocando ela em um patamar maior. Muitos colocam até mesmo Maria maior do que o filho, por ser a mãe dele. Mas Jesus não se agrada dessas coisas. Vamos mergulhar mais? Vamos aprofundar mais. O negócio está ficando bom. Então vem, vamos voltar lá para Mateus. Mateus capítulo 12. Versículo de número 46 até o versículo 50. Aqui vai falar um pouquinho sobre a família de Jesus. Vamos meditar junto? Vai dizer assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo-lhe falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo, disse ao que lhe falava: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estás no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. E aí agora? O que você analisa com esse versículo? Será que a Bíblia realmente está mandando exaltar Maria? Será que realmente Jesus está dando ênfase a você estar se prostrando, a você estar andando, fazendo votos, ou não sei o que mais você pode estar fazendo? Mas será realmente que Jesus está se agradando de ver o povo dessa forma, fazendo tantas coisas para a mãe? Não que ela não seja uma santa, ou perdão, que ela já foi uma santa mulher. Não que Deus não se agradou do que ela fez na terra. Pelo contrário, Deus se agradou tanto que concedeu a ela a oportunidade, a graça de ser mãe
do nosso Salvador. Mas aqui Jesus vai dizer, vai estar relatado na sua palavra em Mateus capítulo 12, que Jesus ali falando com a multidão, uma pessoa no meio da multidão diz que a tua mãe e seus irmãos estão lá fora, estão longe, porque não conseguem chegar devido à multidão a ele, querendo falar com ele. E Jesus, ele responde aqui no versículo de número 48, ele responde: disse ao que lhe falaram, quem é minha mãe? E ele faz uma interrogação. Ele responde de novo: e quem são meus irmãos? Será que Jesus simplesmente só queria endoidar o rapaz que foi ali humildemente falar com o mestre, falar com Jesus, e sua mãe estava ali, com seus irmãos estavam ali? Eu acredito que aquele jovem, ou aquele rapaz, aquele homem, não sei a idade, porque aqui no relato, ele foi ali de boa vontade, ele foi ali simplesmente falar com Jesus, que sua família estava ali e queria vê-lo e queria falar com ele. Mas Jesus, sabendo até mesmo do futuro que iria por vir, a respeito até mesmo do que está acontecendo até hoje sobre a mãe dele, ele diz isso, ele responde dessa forma: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Ignorante da parte de Jesus, dá para observar, mas porque Jesus está sendo muito claro: quem é minha mãe? Quem é minha mãe? E aí eu te pergunto, quem é a mãe de Jesus? Quem é? Olha o que ele vai responder no versículo, aqui, no versículo de número 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. E aí agora? Será que você vai ter que fazer, ou vamos ter que dar, brigar um estado para ter um feriado para cada pessoa que recebe a palavra de Deus e faz a vontade de Deus? Será que você vai ter que se prostrar para cada pessoa que faz a vontade de Deus? Porque Deus fala que essa pessoa que faz a vontade dele é o irmão dele, é a irmã dele, e também fala aqui que é a mãe dele. E aí? Tá entendendo? Deus não se agrada disso. Deus não se agrada a gente está se curvando perante criaturas, adorando criaturas. Deus quer que nós adoramos a Ele em espírito e em verdade. Mas vamos voltar para a palavra, vamos estudar mais um pouco. Tem uma pergunta muito interessante que até hoje as pessoas pronunciam essa palavra, e surgiu uma pergunta que eu deixei até anotada aqui: e Maria pode realmente interceder ou rogar por nós, ser nosso ou nossa intermediadora? E aí, o que você acha? Você acha que Maria até hoje ela pode realmente interceder por cada um de nós? Ela pode rogar por nós? Ela pode ser a nossa intermediadora entre você com o Pai Celestial? Você acha que ela pode? Porque muitas pessoas pedem para Maria interceder. Pedem para Maria interceder por nós. Oram, faz preces, faz missas, faz tantas coisas. Mas o que a Bíblia diz mesmo? Vamos ver? Então vamos comigo. Em João, vamos voltar lá em João. João capítulo de número 2, versículo 3 e 4. A gente leu nesse instantezinho, mas só para relembrar um pouquinho. 3 e 4. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Aqui já diz claro
que Maria pediu, mas Jesus não ouviu. Maria intercedeu, mas Jesus não acatou. Maria tentou colocar a sua vontade e tentou com que Jesus fizesse a sua vontade naquele momento. Mas Jesus falou: quem tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas vamos para outro versículo para você entender melhor. E agora vamos lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículos 5 e 6, que vai dizer assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Meu irmão ou minha irmã, Maria não tem condição alguma de ser a nossa intercessora, de ser a nossa advogada, de rogar por nós ou interceder, intermediar por nós. Por que ela não pode? Porque aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5, a Bíblia é muito clara a relatar: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Não há outro ser humano que tem como ser mediador entre o Pai, entre eu e entre você. Não há outro que possa rogar, interceder, advogar, lutar pela sua causa, que não seja Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Eu estou aqui tentando diminuir a sua fé. Eu não estou tentando aqui querer brigar com você a respeito de religião. Eu estou aqui simplesmente tentando te trazer a verdade. Porque a Bíblia é clara dizendo que conhecereis a verdade vos libertará. Eu não estou tentando fazer isso por maldade, ou como dizer, para tentar te ofender, tentar mexer em algo que te machuca, mas estou tentando trazer você uma realidade que muitas vezes as pessoas estão vivendo, mas que não é correta. Mas eu quero também responder uma outra pergunta porque eu vejo muitas pessoas até hoje falando sobre isso, dizendo isso. Mas será que realmente ainda é? Eu acho que você deve estar se perguntando. O quê? É porque muita gente fala assim: Virgem Maria. E aí? Uma pergunta eu deixei aqui anotada, está escrita assim: por que até hoje chama Maria de Virgem? Você sabe me responder essa pergunta? Por que até hoje chamam Maria de Virgem? Por que chamam ela de Virgem Maria? Ah, porque ela concebeu um filho virgem? Só por causa disso? Ou porque ela continuou sendo virgem? Vamos ver na Bíblia? Vamos voltar lá para Mateus. Vamos lá comigo? Mateus capítulo 1, versículo de número 25. Mateus capítulo 1, número 25. Vai dizer assim: e não a conheceu até que deu à luz seu filho, um primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Aqui nesse versículo 25 de Mateus capítulo 1, está dizendo que José, ele não conheceu Maria, ele não teve relações com Maria, relações sexuais com Maria, até que deu à luz seu filho primogênito, Jesus Cristo. Mas depois que Jesus nasceu, aí ele teve, sim. Então depois que Jesus nasceu, Maria, ela não continuou mais virgem. Ela teve sua vida natural, ela teve relações natural, ela teve uma vida conjugal natural
com sua esposa e até teve mais filhos. Ela teve mais filhos. Não sabia? Então vamos ver na Bíblia. Em Marcos capítulo de número 6, e versículo de número 3, vai dizer assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simeão, e não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Está dizendo aqui a respeito de Jesus. O povo de Nazaré não aceitaram Jesus porque ele sabia a origem de Jesus. E nesse versículo aqui, em Mateus capítulo 6, versículo de número 3, está dizendo muito claro que Maria, a mãe de Jesus, ela tinha Tiago, ela tinha José, ela tinha Judas, ela tinha Simeão como filhos. Jesus tinha 4 irmãos, homens. Depois vai dizer ainda que não estão aqui conosco suas irmãs. Aqui não está relatando a quantidade de irmãos, mas simboliza que é mais de uma, porque são suas irmãs. E escandalizavam-se dele. Maria teve sua vida natural, o que significa que Maria, depois de ter Jesus, ela não continuou mais virgem. Isso mesmo. Então não há porquê nem eu nem você ficar chamando Virgem Maria. Ela, assim como eu, assim como você que deve estar me assistindo, ela foi sim uma mulher religiosa, uma mulher temente a Deus, uma mulher que deve ser observada pelas coisas que fez durante a sua vida, por ter achado graça de Deus. Mas ela não deve ser adorada, porque ela é criatura. Ela não deve ser colocada como um stalker e ser prostrada, porque ela simplesmente, como eu, como você, ela é feita do pó da terra. Ela é simplesmente mais um ser humano como eu e como você, que precisamos de Deus, que precisamos do cuidado, que precisamos da proteção do Senhor. Então, meu irmão, se você tem esse costume de adorar ela, busque adorar somente o Senhor Jesus. Se você tem o costume de clamar por ela, para ela ser sua intercessora, ela rogar por você, para ela ser sua intermediadora, se você tem o costume de pedir a ela, para ela pedir o Pai, por favor, pare com isso. Porque como a gente lemos aqui, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5, só há um só Deus. Porque há um só Deus, um só mediador. E esse mediador se chama Jesus Cristo. Se você quer pedir alguma coisa, se você quer clamar por alguma coisa, clame a Jesus. Busca Jesus. Porque só Ele tem a salvação para a sua vida. O estudo de hoje está chegando ao fim, mas eu agradeço você que chegou até o final junto comigo. Fique com Deus e até a próxima.